Fala pessoal, hoje eu vou estar falando sobre um assunto que eu postei nas redes sociais, aqui no Facebook, sobre um assunto que muita gente pergunta sobre como afinar caixa, qual o tipo de caixa ideal. Então vamos lá, vamos falar hoje sobre caixas. Bom, para começar, não tem como eu falar sobre responder a todas as perguntas que colocaram lá na enquete que eu fiz no Facebook, sobre o que você gostaria de saber sobre caixa. Algumas pessoas participaram, estão anotadas todas as perguntas, mas eu vou dividir esse vídeo em algumas partes, para que possa dar tempo de responder as principais perguntas. Claro que eu não tenho resposta para todas as perguntas, tiveram perguntas bem técnicas mesmo, e vou ser sincero que de repente eu não vou ter condições de responder esse ponto. Eu preciso entender um pouquinho mais sobre a fabricação de cada caixa. Depois eu vou estar comentando um pouquinho mais sobre essas perguntas. Mas eu quero começar falando sobre tipos de caixa. Algumas pessoas perguntaram sobre tipos de caixa em estilos musicais. Bom, a caixa que eu tenho aqui, que eu uso aqui para as aulas, e eu toco com ela também bastante, é essa caixa aqui. É uma caixa da Peel, modelo Chad Smith, uma signature da Peel. É uma caixa que eu acho muito versátil. É uma caixa de 14 por 5,5. Eu considero essa caixa uma caixa muito versátil, porque você pode gravar e tocar vários estilos musicais tendo a mesma caixa. É só questão de saber trabalhar a afinação. Eu vou estar falando também sobre isso. Mas existem vários tipos de caixa. Essa aqui é uma caixa considerada uma caixa média, 5,5. Hoje, na maioria das baterias que você compra nas lojas, as baterias estão vindo com esse tipo de caixa agora, tá? Que é o tamanho de 14 polegadas por 5,5. Há muitos anos atrás, a galera mais antiga aí lembra que as baterias elas vinham com a modelo 14 por 6,5, normalmente as caixas de metal. Hoje a maioria das baterias vem com caixa de madeira. Vou também estar falando um pouquinho sobre essa questão de caixa de madeira ou metal. Então, fiquem aí atentos, porque eu vou estar falando isso nos próximos vídeos. Então, assim, alguns alunos até perguntam sobre, poxa, professor, eu vi um batera usando a caixa de 14 por 8. Poxa, é bacana, assim, eu já tive uma caixa de 8 polegadas, as pessoas brincam chamando de caixa balde, porque ela é uma caixa muito funda. Imagine essa caixa 5,5, de 8 polegadas, ela vem mais ou menos nessa extensão aqui de profundidade. Então, quanto mais profundo é o casco do tambor, mais grave ele vai ter. Então, dependendo do som que você quer tirar, se a tua intenção é tirar um som grave, você pode ter uma caixa maior como essa. Se a tua intenção é ter um som mais agudo, as caixas finas, por exemplo, a caixa Piccolo, que é aquela caixa de 4,5 polegadas, né, aquela caixa bem fininha, você vai ter um som bem agudo. Então, por exemplo, alguns estilos musicais que você vai tocar, por exemplo, um rock ou uma balada que pede um som mais pesado, a caixa Piccolo não vai te atender. E de repente vai tocar um samba ou um funk e tal, uma caixa muito grave também não vai te atender. Então, assim, você precisa ter caixas que irão atender aquilo que você toca, a sua necessidade. Tá? Você não pode ter uma única caixa como a caixa Piccolo, ou a única caixa, uma caixa grande. Você precisa ter se você só tem uma caixa, então você precisa ter uma caixa que vai te atender a todos os estilos que você vai tocar. Então eu indico a caixa de 5,5 polegadas por 14. Tá? É uma caixa que você pode trabalhar a afinação dela e tocar vários estilos. Se você ainda não curtiu o canal, então aproveite, assine o canal, dê aquela força lá na nossa página também, curta a nossa página, assine o canal no YouTube e acompanhe nossos vídeos. Se você quer estudar de verdade, então acompanhe aí nossos vídeos no canal e entre em contato aí pelo WhatsApp para que você possa garantir o seu horário aqui no Instituto de Bateria. Então um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.